Agora a gente entra numa parte mais assim que nós pegamos, levando a criança a Cristo antes, pensando no evangelismo pessoal, mas também eu falei um pouco já dentro da sala de aula, eu juntei um pouco as duas coisas, mas agora a gente vai pegar vamos dizer assim, não gosto de dizer a parte principal da aula, porque tudo é importante dentro da aula, dentro do nosso período ali com as crianças dentro da sala, mas eu vou pegar a parte que eu creio que é assim como o coração da nossa aula. Tudo vai girar dentro da nossa aula, todo o programa da nossa aula vai girar em torno da lição bíblica, tá? Então, tudo que você vai preparar para o restante do programa, ele vem girando em torno daquilo que você vai dar na lição bíblica. Porque você sabe como é preparado para o culto. No culto, o pastor diz lá para a turma do louvor: olha, eu vou falar sobre tal assunto. Então, aquele que está regendo a igreja, aquele que está dirigindo o louvor naquela noite ou naquela manhã, o que acontece? Os cânticos, o hino que vai ser cantado, ele é já falando ou levando o seu coração já aquilo que vai ser pregado depois. E assim tudo acontece ao redor do ensino que você vai transmitir naquela manhã, naquele momento que você está com as crianças, tá? Então, por isso eu gosto de dizer que a mensagem aqui no momento aqui é como a mensagem que você vai transmitir para a criança, como a pregação. Então, tudo gira ao redor disso aqui, da lição bíblica, tá? Então, daqui a pouco o João vai falar depois do almoço, que ele vai deixar vocês comerem depois das 2h30, tá? Não se preocupem. Mas tudo vai girar em torno daquilo que você coloca. Ele vai falar sobre cânticos, ele vai falar sobre memorização de versículos, e tudo vai girar em torno disso aqui, tá? Então, a gente tem que estar muito firmado nisso, na lição bíblica que nós vamos transmitir para as crianças. Eu não gosto de usar o termo história bíblica, a história que nós vamos ouvir hoje. Tudo bem, alguns podem discutir comigo aqui, mas, Iracema, Jesus contou histórias, Jesus contou parábolas, que eram as histórias que ele usava para ensinar determinados assuntos que ele queria ensinar para aquele povo. Mas concordo plenamente com você. Nós vamos usar histórias bíblicas, nós vamos usar textos da palavra de Deus para nós ensinarmos as crianças. Então, muitas vezes, ainda o que me deixa mais incomodada é quando professores usam a palavra assim, a historinha de hoje. Gente, eu fico assim muito incomodada com isso. A historinha de hoje. Não é uma historinha. Nós vamos estar falando da palavra de Deus, e eu acho melhor para mim, no meu coração, falar a lição bíblica de hoje, porque é o que nós vamos aprender da palavra de Deus, porque era através mesmo daquelas histórias que Jesus contava, das parábolas, que ele ensinava as multidões, que ele ensinava as pessoas que estavam ali, e ele ensinava lições, através daquelas histórias, daquelas parábolas, ele transmitia ensinamentos para o povo que eram lições para a vida prática daquele povo.
Então, por isso que eu prefiro esse termo, lição bíblica, que é o que nós vamos transmitir para as crianças, lições bíblicas. Então, a lição bíblica é uma série de ensinos colhidos. Eu prefiro colocar aqui a lição bíblica, o que é um ensino colhido de uma história da palavra de Deus, porque é um ensino só que nós vamos tirar, a gente vai ver isso daqui a pouco melhor, daquela história bíblica, daquela história que nós vamos contar para eles, sobre a vida de uma determinada pessoa, sobre a vida de Jesus. É um ensino que nós vamos transmitir para a criança, para que ela possa aprender mais da palavra de Deus. Então, é isso que quer dizer a lição bíblica, é essa uma definição que a gente pode dar para a lição bíblica. Dentro da nossa sala de aula, mesmo ali na igreja, aqui na igreja, você vai ter 2 tipos de alunos. Sempre vai ser assim. Sempre vai ter lá aqueles que já aceitaram a Jesus, aqueles que já têm uma vida firme com o Senhor Jesus, ou estão ali engatinhando, estão ali andando com Jesus, mas que já tomaram uma decisão. E você tem as crianças que nunca aceitaram a Jesus como seu Salvador. Você sempre vai ter esses 2 times dentro da sua sala, os salvos e os não salvos. E você precisa pensar nessas 2 partes quando você prepara a sua lição, quando você vai estar lá meditando na lição bíblica que você vai dar, naquilo que você vai estar ensinando no domingo. Você tem que sempre se lembrar que você tem aquele Joãozinho, aquela Mariazinha lá que ainda não tomou uma decisão. Você tem aquele José lá que já tem Jesus no seu coração. Você tem lá aquela outra menina que ainda não já tomou uma decisão. Então você tem que falar para esses 2 times de alunos que você tem dentro da sala. Você tem que sempre ter isso em mente quando você prepara a sua aula. E o que depois é o seu fim? É ganhar aqueles que ainda não aceitaram a Jesus com a mensagem da salvação, e você vai dar o crescimento, a comidinha para aqueles que já aceitaram a Jesus e que precisam agora crescer. Eles têm que crescer, eles não podem ficar simplesmente no aceitar a Jesus e no ponto final. Eles têm que agora crescer, eles têm que evoluir na vida cristã deles, eles têm que mostrar crescimento. Nós já falamos disso um pouco antes, né? Mas eles têm que mostrar para você, agora diante das pessoas, diante de você ali na sala, que você está tendo resultado na vida daquela criança, que você está tendo podendo ver que aquela criança está conhecendo cada dia mais o Senhor Jesus. Então, por isso você tem essas 2 coisas que você tem que ter como finalidade dentro da sua lição. A mensagem da salvação que a gente coloca dentro da lição é mais ou menos a mesma coisa que você usa para falar de Jesus para as crianças, naquilo tudo que eu transmiti antes de levar uma criança a Cristo. Somente aqui a gente tem 6 pontos que a gente coloca como mensagem da salvação para a criança não salva, que é, no ponto número 1, você colocar os atributos de Deus. O que é isso? Quem Deus é, o que Deus é, atributos, né? É isso que quer dizer. E Deus o nosso Deus é um Deus santo, um Deus justo, um Deus amoroso, um Deus
é criador de todas as coisas. Você pode colocar outros atributos, esses são somente exemplos, você pode colocar outras coisas dentro de quando você se refere a Deus, de quando você mostra Deus para a criança, quem é Deus, né? Quando você está apresentando Deus, você vai colocar dentro da sua lição sempre Jesus Cristo como o único e perfeito Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, o único e perfeito Filho de Deus. Só existe Ele que é perfeito, porque Ele é Filho de Deus. Ponto 3, todos nós somos pecadores. Nesse ponto número 3, é sempre bom você colocar um versículo, como nós colocamos lá quando a gente apresentou o plano da salvação. Por isso que eu vou rapidinho aqui. Um versículo da Bíblia aqui, Romanos 3, 23, ou o 6, 23, o que você quiser colocar, o que você achar que fica melhor ali, o que vai estar mais bem, assim, de acordo com aquilo que você está transmitindo naquele momento, que Cristo morreu em nosso lugar e Ele não ficou morto, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Aqui também um versículo bíblico junto. Tudo isso nós vimos na outra aula, eu estou indo rapidinho agora, tá? O Salvador ressurreto, exaltado, né? Que eu já falei, e que a salvação é um presente de Deus. Só que isso, gente, é colocado dentro da lição bíblica. Eu gosto de tentar explicar isso assim. A gente não coloca tudo isso de uma vez, assim, para a lição e coloca lá dentro esses 6 pontos do caminho da salvação. Imagine vocês, mulheres, moças, costureiras aí. Você vai fazer um alinhavo, você vai fazer uma costura lá numa roupa, a agulha vai fazendo o quê? Ela vai passando, vai fazendo, entra, sai, não é assim? E para passar a linha, para você, então, fazer aquele alinhavo que você precisa fazer, ou aquela costura, ou o bordado que você está fazendo lá, você passa a agulha, sai com ela, volta de novo lá, né? E vai fazendo. O plano da salvação você vai colocar assim dentro da lição. Você não vai colocar tudo num lugar só. É onde cada ponto desse, ele vai ficando mais adequado à lição, aquele momento que está sendo vivido dentro daquele texto que você está usando. Então, nunca passe tudo junto, nunca queira parar a lição, aí a criança vai olhar para você e dizer, lá vem ele de novo, lá vem ela de novo, com todo o plano da salvação, e aí já começa a bagunça dentro da sala. Por quê? Porque a criança sabe que você vai parar aquilo lá que ela estava empolgada, ouvindo, e você começa a ditar o plano da salvação todinho para ela. Ela se cansa e a criança, você sabe que ela é agitada. Ela vai, aí já não quer saber mais, aí já se cansa, já diz, lá vem a tia Maria de novo, né? E lá vai começar ela. Tá bom, tia, eu já sei. Tá bom, tia, eu sei disso. Vamos voltar lá para a história que a gente estava ouvindo. Vamos voltar lá para a lição. Eu quero ver o fim disso. Quem é o herói da história, né? Eu quero saber como é que isso termina. Entenderam? Tem que ir indo, passando aqui, fala sobre o pecado num determinado ponto da lição. Por exemplo, Zaqueu. Você está contando a história de Zaqueu. Ele era um homem pecador. Por quê? Porque ele era desonesto com as pessoas. Ele cobrava os impostos além daquilo que ele devia pagar. Que ele devia cobrar.
O que é isso? É pecado. E sabe, criançada, nós também pecamos. Zaqueu fazia aquilo de errado, que coisa mais feia que ele fazia, ele cobrava, era a mesma coisa que roubar dos outros, ele roubava aquilo que o povo tinha que pagar de imposto, ele queria cobrar dobrado. E o povo odiava Zaqueu por causa disso. E sabe, nós também somos pecadores, da mesma forma como Zaqueu. Nós também pecamos como eles. Muitas vezes nós somos desonestos, sim. Você pode dizer, ah, tia, mas eu não sou cobradora de impostos. Mas você é desonesto lá com a mamãe em casa. Por quê? Porque você disse que você levou o lixo lá fora e você não levou. Você mentiu. Você é desonesto, às vezes, quando você vai no mercado correndo buscar uma coisa para a mamãe, e você disse que você gastou tanto e, na verdade, não foi tudo aquilo. Você pegou um dinheirinho lá e botou no bolso. E depois você segue com a história, com a lição bíblica que você estava dando sobre Zaqueu. Entenderam? Você para num determinado ponto onde você pode falar de pecado, você cita um versículo bíblico sobre o pecado e segue em frente depois. E mais lá para frente, o amor de Jesus por ele, porque ele desceu, ele disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Hoje me convém ir lá. Era o amor de Jesus por Zaqueu, porque Zaqueu também fazia parte de todo o povo. E Deus ama cada um, assim como Ele ama você também, como Ele ama a mim também. Estão vendo? A gente vai colocando a coisa no meio e vai, no meio da história, a criança vai gravando tudo aquilo que você está dizendo e você vai podendo ensinar e transmitir para aqueles que estão ainda lá dentro da sua sala, que não tem Jesus no coração, você vai transmitindo o plano da salvação para elas. A mesma coisa com o Ensino a Criança Salva. O Ensino a Criança Salva, você vai procurar no tempo que você está preparando a sua lição, onde você encontra um ensino mais forte dentro da lição. Você tem lá o texto da lição bíblica, você tem o versículo que as crianças vão memorizar, e você vai ler aquele texto, você vai reler o texto, você vai ler de novo, você vai reler o texto e vai ficar aquilo, e você vai ruminando, né? Eu gosto de usar essa palavra. Você vai ruminando aquilo dentro da sua mente, do seu coração, e vai pensando o que está mais forte dentro desse texto. O que eu vou colocar aqui, o que as minhas crianças estão precisando ouvir mais, pensando naquele menino lá que tem a família toda destruída, ou pensando naquele que lá não fica quieto, ou ele não fica, ele é muito desobediente, ou aquele menino que eu sei que ali ele faz as tramóias dele, que não devia fazer. Como é que eu vou passar isso? O que mais cai direto ao coração das minhas crianças? O que elas estão precisando ouvir mais? E eu vou ver o que Deus fala comigo, para que eu transmita para as crianças naquele dia que eu vou dar aula. Eu tenho que parar e olhar todas essas coisas. O que é o mais forte, o que os meus alunos estão precisando ouvir mais, a necessidade deles. Por isso, ontem, o João deve ter dito isso para vocês nas qualidades do professor, que o bom professor, ele conhece os seus alunos.
Ele sabe quem é aquele que senta ali na frente, de que família ele vem, quais são as maiores necessidades dele. Ele conhece aquele que senta lá no fundão, que gosta de ficar fazendo bagunça, né? Ele conhece o que se passa lá no dia a dia daquela criança. Então, tudo isso a gente tem que ir procurando dentro da classe, dentro da lição. Às vezes o ensino já está ali mostrando claramente, sendo mostrado para a gente claramente lá no versículo a ser memorizado. Ele já está ali assim sobressaltado, mas nós temos que procurar ver o que mais se encaixa dentro para a nossa sala. E então escolha o ensino, adicione, agora aqui, esse ponto número 2 aqui, adicione sempre uma frase simples. Por exemplo, nunca diga assim como Zaqueu decidiu ser honesto, você também deve ser honesto. Não, coloque ali para ele, Deus quer que você seja. Isso vai muito mais forte ao coração dele, do que você dizer, assim como aquele lá decidiu ser diferente, você tem que dizer, Deus quer que você seja. Sempre colocar essa frase na frente, ou essa expressão na frente do ensino, para que ela possa levar aquilo mais a sério. Não é o professor ou a professora que está dizendo, não é simplesmente uma coisa que foi dita ali na sala, mas pesa muito mais forte quando você diz, Deus quer que você seja. Deus quer que você seja assim. E aí você colocar perguntas atrás disso. Deus quer que você, por exemplo, Deus quer que você seja honesto. Eu estou aqui com Zaqueu na minha cabeça agora, tá? Mas Deus quer que você seja honesto. Como, quando, onde, por quê, para quê? Então, Deus quer que você seja honesto aonde? Lá na escola. Quando você for fazer a prova, você não ficar roubando a resposta do seu vizinho, porque isso é ser desonesto também. Você está escondendo da sua professora ali que você está respondendo certo, mas na verdade você está fazendo errado. Como Zaqueu fazia, ele cobrava dobrado os impostos. Deus quer que você seja honesto quando a mamãe mandar você no mercado e você devolva para ela o troco certo daquele dinheiro que ela te deu para comprar as coisas. Entende? Entenderam essa parte, o que eu quero dizer com isso? Deus quer que você seja. E aí você coloca o ensino e você diz como, quando, onde, por quê, para quê. Você faz alguma pergunta e dá a resposta, tá? Para que isso fique claro para a criança, para que ela consiga entender depois. E, então, isso já está também aqui o ponto 3 respondido. E as aplicações também já coloquei, que são respondendo a perguntas práticas para ela, perguntas práticas para a realidade da criança, para a idade da criança que você tem na classe. Isso tem que ser pensando se você tem aquele pequenininho ainda na classe, que se você trabalha com aqueles pequenininhos, ou se você já trabalha com crianças maiores um pouco, pré-adolescentes, você já tem que olhar para eles numa realidade totalmente diferente, tá? Então, você tem que entrar em todo esse
esse contexto para você colocar as aplicações. E é um ensino que você vai dar, como eu disse, e coloque dentro da lição 3 aplicações que você vai dar, no máximo. Não se prolongue muito dentro da lição, porque a criança, você tem que ver também a idade, como acabei de falar, para ver o tempo de atenção que essa criança tem. Porque não queira pegar um pequenininho lá e querer dar o tempo, dizer para ela ficar quietinha, prestando atenção, o tempo como o pastor prega aqui no púlpito para um adulto. Ele não tem essa capacidade de atenção. Então, a sua lição tem que ser muito mais rápida e tem que ser uma coisa muito mais, assim, na linguagem dela, para que ela consiga entender o que você está querendo passar para ela. E é no tempo de atenção dela. E aí você tem que ter outras atividades dentro da aula para que ela consiga captar mais aquilo que você está ensinando. Atividades de desenhos, de pintar os desenhos que você dá para ela, relacionados também à lição, tudo relacionado, gente. Por isso que eu disse que tudo gira em torno do contexto da lição bíblica, dentro da sala de aula, tá? Então, e dê um desafio para a criança. Durante essa semana agora, nós estamos indo embora daqui a pouco para casa, e durante essa semana, põe em prática aquilo que você aprendeu. Lembre-se essa semana que você não pode fazer coisas erradas lá com a mamãe, que você não pode ser desobediente, que você tem que obedecer a mamãe todos os dias em tudo que ela pedir, o papai também, né? Desafia a criança a colocar em prática aquilo que você está ensinando. E semana que vem você vem me contar. Eu quero ouvir o que você se você guardou aquilo que você aprendeu e se você fez aquilo que você aprendeu aqui. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que não só ouvir, mas também fazer. Eu quero ouvir você contar para mim o que você aprendeu, né, hoje e como você fez, se você colocou em prática semana que vem. Então, é sempre um desafio para a criança. O pastor faz isso no culto, não faz? Ele nos desafia a colocar em prática. Ele pode não dizer para a gente, domingo que vem, cada um levanta aqui na hora do culto e conta para mim o que fez. Mas ele desafia pela palavra de Deus a gente a fazer aquilo que ele está ensinando ali, que Deus está transmitindo para a gente. Então, é a mesma coisa dentro de uma lição bíblica. Mas como que é a preparação da lição agora? Até agora eu expliquei o que é a lição, o que deve conter essa lição bíblica. Mas e a preparação da lição? Infelizmente, para a tristeza de todos nós, muitos professores hoje, que já dão aula há muito tempo, ou professores que se julgam os tops no Ministério Infantil, eles chegam no sábado à noite, depois da reunião dos jovens, ou depois de alguma reunião que foi em algum lugar, aí diz, amanhã é meu dia de dar aula. Ai, deixa eu ir lá ver no manual rapidinho. Ai, o que é a lição mesmo? Ai, deixa eu procurar. Ai, cadê? Agora não consigo nem achar a página aqui. Ai, cadê? Deixa eu ver se é a de amanhã mesmo. Ah, é a história lá daquele leproso lá.
Obrigada. Oi, estou de volta, tá, gente? Tudo bem aí? Então, mas puxa vida, eu vou ter que preparar a história. Amanhã eu conto a história do leproso. Já ouvi aquela história quando era criança, não sei quantas vezes. Quem nasceu praticamente na igreja, né? Era aquele leproso, ele foi procurar Jesus, Jesus curou ele ficou agradecido. Tudo bem, está tudo certo, e vai dormir. A Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito, cuidado com essa palavra, gente, maldito. A palavra de Deus, a lição bíblica, quando você está responsabilizado a dar a lição bíblica no domingo que vem, não amanhã, no próximo domingo, é para você começar na segunda-feira a preparar essa aula. É na segunda-feira você ir lá olhar, mas olhar no manual somente o texto que está sendo colocado ali. Esquece o manual. Esquece aquele manual, porque o nosso manual para preparar a aula está aqui, ó. É esse aqui o nosso manual. Não é aquele que vem para você, ou não é aquela lição que te entregam no domingo, escrita lá, para você estudar e ler aquilo 10, 20 vezes e você dá a lição depois. O manual é aqui, ó. Você vai abrir a Bíblia e você vai estudar por aqui primeiro. E vai buscar daqui aquilo que Deus fala para você. E depois o que Deus vai falar para os alunos. Se Ele falou com você, Ele vai falar para os alunos também. É assim que se prepara a aula. Durante a semana, aquilo que eu disse, você vai ruminar o texto e vai procurando no texto o ensino, vai vendo no versículo que as crianças vão memorizar qual é o ensino, e você vai buscar aquilo que Deus está falando com você, e você vai juntar tudo isso, e a partir daí você vai começar a preparar a sua aula. Você não vai deixar para preparar a aula no sábado de noite, quando você chega em casa. Pode ter certeza que Deus não vai dizer nada para você, e muito menos para aquela criança que está lá. E Deus ainda diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. É na segunda-feira que a gente começa a preparar a aula. A gente vai olhando, vai preparando a aula, vai estudando, vai vendo aquilo que a palavra de Deus fala. E eu sempre digo que quando eu vou dar um estudo bíblico, ou quando eu vou dar uma lição bíblica, Deus dá bordoadas em mim primeiro, para depois eu transmitir para aqueles que eu tenho que transmitir. Quantas vezes Deus quebra o meu coração primeiro com aquilo, e Deus me machuca primeiro porque eu mesma não estou fazendo, e depois eu posso transmitir. Tenho que pedir perdão a Deus primeiro, para depois poder transmitir para as pessoas. Então, cuidado, gente, é um assunto sério, não é brincadeira. Você vai preparar a aula desde o princípio da semana, você vai trabalhar com aquilo desde o princípio da semana, para chegar no final da semana você estar realmente preparado para estar lá.
Não pode ser só no final da semana. E você vai organizando aquilo que Deus falou com você, vai organizando tudo aquilo preparando um esboço. Esboço é um resumo da lição que você prepara para você ir colocando os pontos somente em pequenas frases ou da forma como ficar mais fácil para você entender. Você vai colocando tudo aquilo que você vai transmitir na aula, um roteiro para você ter da sua lição. E ali você vai colocando os pontos tanto da mensagem de salvação como do ensino à criança salva. Esses pontos do caminho da salvação, você pode colocar somente, se você tiver de cor esses pontos, o que quer dizer cada um deles, coloque somente lá, se você escreve em caneta azul ou preta, coloque numa caneta vermelha, que ele se sobressai ali, põe ponto 1, ponto 2, ponto 3, e você vai se lembrar que ali é o momento de falar sobre aquilo que você tem ali. O ensino à criança salva a mesma coisa, faz lá, de alguma forma, o seu esquema, não pode ser uma regra, cada um tem um jeito de fazer, mas deixa lá uma anotaçãozinha sobre o ensino à criança salva, e você coloca aquilo que você vai transmitir para a criança crescer espiritualmente, tá? Esse começo da lição, a gente também não pode entrar na classe assim, ou começar a lição bíblica dizendo assim, hoje a gente vai lembrar daquele momento onde o leproso foi procurar Jesus para ser curado. Pronto, morreu a conversa. O aluno lá diz para você assim, tia, eu já ouvi isso mais de 500 vezes, não precisa nem contar a história que eu já sei. Não é assim. Você tem que entrar na lição bíblica com uma frase rápida, alguma coisa rápida, que chame a atenção da criança e você cative a atenção dela ali, e você prenda, ela queira ver o que vai acontecer ali, como é que você vai desenrolar o assunto. Por exemplo, o leproso. Os leprosos eram considerados imundos. Imundos, eles eram separados num canto, jogados para fora da cidade, eles não podiam estar juntos com a população. E você, de repente, pode entrar na sua lição somente dizendo assim, saiam de perto dele depressa, corram. Ele é imundo, não pode ficar perto dele. Saia dali. Cuidado, vem vindo um imundo ali. Não fique perto dele. E você segue a lição, você vai indo e você vai colocando, até você pode começar isso como um teatro, entra lá um garoto, um outro professor, se você tem outro na classe, e ele entra ali todo meio manchado, meio assim sujo, sei lá, e você pode até começar de uma forma de teatro, e ele entra e ele fica desesperado, porque você manda todo mundo ficar longe dele, e aquilo cativa a atenção da criança. E você prende ali a criança numa frase, mas isso tem que ser rápido, não pode ser uma coisa que você começa a contar um monte de história antes. Você pode até pegar uma breve história, um fato antes, alguma coisa assim bem rápida para você contar naquele começo ali, mas já entrando onde você já emenda na história bíblica e você já vai embora. E você cativa a atenção da criança e você começa a colocar a palavra de Deus ali dentro e elas vão ficar atentas. E também a sua própria maneira de falar, a sua própria maneira de
de colocar a coisa, né? O andamento, o desenvolvimento dos fatos, eu já falei. Tem uma palavra ali que diz clímax. Clímax é o ponto alto da lição, né? É ali como num filme onde o problema é resolvido, né? E é onde onde Jesus, ele cura aquele mundo e ele fica limpo daquele problema, da lepra, da sujeira dele, né? E ele é o lugar onde você vai dar o resultado da história e ele vai... Então, a partir dali, não adianta você incumpridar mais muito. A partir dali já tem que ser a conclusão, um desafio somente para a criança levar para casa e te contar quando ela voltar de novo para a sala. Quando você encontrar com ela de novo. Tia, essa semana eu consegui parar de fazer aquilo, alguma coisa errada que eu estava fazendo. Ele pode te contar N coisas, mas eu consegui ser diferente, eu pedi a Deus ajuda para ser diferente, e você termina rapidamente depois dali. Não adianta mais querer segurar muito tempo a atenção da sua criança. Então, isso tudo faz parte da maneira como você coloca a lição. Porque muitas vezes tem professores que entram na classe e eles ficam parados, feito umas estátuas, contando a história, e aquilo perde a graça. Você tem que viver aquilo que você está transmitindo para a criança. Você tem que viver aqui na frente tudo aquilo que você está transmitindo, senão você perde a atenção da criança. Aquilo fica sem graça, fica uma coisa que a criança não quer ficar ali ouvindo o tempo todo. Outra coisa dentro da preparação da lição ainda, coloque todo o seu material em casa em ordem já. As figuras, se você tem figuras para colocar no flanelógrafo, se você tem o caderno com visuais, enfim, o que você tiver de material, coloque tudo em ordem lá em casa já. Arrume tudo na sequência certa, lá, figura 1, figura 2, figura 3, coloque lá, já deixe os cânticos separados, deixe tudo arrumado direitinho, bonitinho, para você chegar no domingo na sala e você ter tudo pronto ali. E de preferência, você chegar antes das crianças na sala. Se é um culto infantil onde as crianças saem quando o pastor começa a pregar, tente entrar lá na sala antes, somente para deixar o seu material já todo preparado, bonitinho, e fecha a porta para evitar de alguém entrar lá, né, e mexer naquilo que você deixou arrumado. E quando as crianças entrarem, você já está com tudo arrumado aqui, você só precisa organizar as crianças nas cadeiras ou no chão, conforme elas sentam, e já começar a aula. Porque se daí você ainda for começar a colocar esse material todo no lugar, as crianças vão ter o prato cheio ali para começar a fazer bagunça, conversar, fazer qualquer coisa, onde elas não... Até você ganhar a atenção delas de volta, é difícil depois. Você tem que estar com tudo preparado ali já, tudo planejado, tudo bonitinho ali já, para que quando elas entrem, elas saibam que você está pronto para começar com elas. Criança é muito... A cabecinha delas vai antes de nós. E se a gente não fizer isso, é difícil de segurar as crianças depois. E a gente não ficar, porque se o material não estiver arrumado, a gente se atrapalha com as figuras, aí não acha.
Você viu antes que eu não achei as pulseirinhas ali? Eu que deixei num lugar e pensei que estava no outro, né? Está vendo? Um exemplo negativo para vocês verem como aquilo não dá certo. Eu queria pegar a pulseira e eu não encontrei ali na hora para pegar e mostrar para vocês. Exemplo negativo de como não se faz. Porque você tem que estar com tudo arrumadinho ali. E é bom que sejam 2 professores, pelo menos, um professor para dar aula, o outro auxiliar, para sentar junto com as crianças, para ajudar na disciplina. Tem aqueles que são mais bagunceiros, você juntar eles perto daquele auxiliar que está lá dentro da classe, porque ele vai começando a ter respeito, e você mesmo impor respeito sobre as crianças dentro da sua sala. Porque hoje em dia a disciplina é um problema muito sério, né? Se já não escutam o pai e a mãe em casa, quando o pai e a mãe falam, imagina o professor. Imagine aquele que está dando aula até mesmo dentro da igreja. E, infelizmente, até os filhos de pais crentes, que muitas vezes eles não te escutam, eles não obedecem. Por quê? Porque em casa também não são obedientes. Porque os pais em casa também não impõem o respeito. Então, você já tem que impor a sua autoridade dentro da sala também. Aqui você vai ficar quieto. Você vai ficar calado aqui enquanto nós estivermos na aula. Na hora de falar, eu deixo você falar, você vai cantar, você vai falar o versículo junto com a gente, mas na hora que eu quiser falar, você vai ficar quieto, porque a boa educação diz que quando um fala, o outro se cala. E a gente tem que impor esse respeito dentro da sala. A gente não pode ser bonzinho, não pode querer dar uma de bonzinho. Ai, coitadinho dele. Tudo bem. Existem aqueles que têm problema. O João falou disso antes. Mas a gente tem que impor o respeito também. Apesar dos problemas dele, ele tem que aprender também o respeito. E se ele não aprende em casa, ele precisa começar a aprender aqui na igreja. Porque é uma coisa que falta muito nas crianças, o respeito, a obediência. E a gente tem que impor muitas vezes esse respeito. E ter esse momento, por exemplo, o programa todo, pensando agora, tem os cânticos lá que você pula, você faz os gestos, tudo aquilo, né? Tem vários cânticos bem movimentados, que você deve cantar com as crianças antes, para que elas se movimentem, que elas gastem um pouco da energia, porque aqui no culto já ficaram quietinhos antes, participando do culto. Então agora é hora de ir para lá e cantar e pular com elas primeiro um pouco, fazer um pouquinho de brincadeira ali primeiro. Depois vai diminuindo, né? O João vai falar isso de tarde, eu não posso entrar muito nesse assunto. Mas depois de um cântico bem mais tranquilo, assim, eles já sentadinhos, bonitinhos. Agora, vai entrando num cântico mais suave, mais quieto, mais devagar, eles já sentados. Depois ore com eles e a partir dali, agora, você começa a dar aula. E se a criança não ficar quieta, você se cala. Eu tenho esse hábito, eu estou passando agora para vocês o que eu faço. Aqueles ali ficam conversando, eu paro e fico olhando para eles. Todo mundo parou e ficou pensando para quem que ela está olhando agora. E pode ter certeza que aqueles dois, eles estão conversando, a professora ficou quieta.
que aquilo acontece? Chama a atenção deles. Eu falo para eles: terminaram? Então tá bom, agora eu continuo. Porque a boa educação diz que quando um fala, o outro se cala. Então, enquanto eu estiver falando, vocês se calam. Porque é o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. E é o momento de você prestar atenção. Já cantamos, já pulamos, já brincamos. Agora é o momento de ficar quietinho. Isso é uma parte da disciplina. Nós não vamos conseguir entrar nessa matéria, né? Eu não sei. Mas tem várias coisas que influenciam na disciplina. Mas acontece que isso é uma das coisas. A gente impor o respeito dentro da sala. E nos colocarmos como autoridade dentro da sala. Porque é muito importante isso, gente. E a criança quer disciplina. Ela quer disciplina. Por mais que as leis aí andem dizendo que não pode mais disciplinar uma criança, mas ela ama aquele que a disciplina. A criança, quando ela tem regras, quando ela tem limites, ela vai ter muito mais respeito e ela vai ter muito mais amor por você. Pode ter certeza. Aquela criança com quem você às vezes é mais dura, ela vai demonstrar amor por você e ela vai acabar mostrando obediência também. Isso é uma coisa muito prática, que a gente vê muito isso. A criança que você tem um pouquinho mais de regra com ela, ela vai te amar e ela vai chegar mais perto de você nesse tempo. Então, a preparação da lição é uma coisa que você precisa fazer. Eu saí um pouquinho do assunto aqui, né? Entrei na parte da disciplina. Falei já de colocar em ordem todo o material, treine o uso dos visuais, também já falei disso. Entregue-se ao Senhor. Agora diga: Senhor, eu fiz a minha parte. A minha parte está feita. Usa a minha vida agora. Usa a minha vida. Me dá as palavras certas, me dá as atitudes certas. Eu estudei, eu preparei. Agora é com o Senhor. Agora é o Senhor que vai falar. Agora já não sou mais eu. Eu estou pronta para dar aula. Preparei e o Senhor agora fala através de mim. Isso é a gente preparar a nossa aula. E nós nos prepararmos diante de Deus. E nós termos a responsabilidade de que não é no sábado à noite, ou diz domingo de manhã eu levanto às 5 da manhã e eu vou preparar a aula. Não faz isso, não dá certo. É desde a segunda-feira, aqui, ó, no manual principal. Depois é lógico, quando você está começando a botar tudo em ordem direitinho, pega o manual e dá umas olhadas, porque às vezes o autor te traz umas boas ideias ali dentro que você ainda pode acrescentar. Mas não fique ligado ao manual. Tem gente que nem abre a Bíblia para ver o texto, porque fica tão preso ao manual ali, pega o manual e dá aula por aquele manual. E não é ali. Aquilo ali é um complemento para ajudar a gente no final para dar aula. Tá? É um autor, é um escritor que nos ajuda, mas primeiro aqui, a palavra de Deus. É aqui que a gente vai pegar o ensino, é aqui que a gente vai se preparar primeiro para dar aula. Tá? Depois disso tem ali a apresentação da lição, a aparência do professor. Isso é uma coisa muito importante, gente. A gente
a nossa própria aparência, isso faz parte da gente na apresentação da lição. Tem gente que vai para a aula, isso é muito para nós mulheres, né? Mas já vi mulheres moças que vão para a aula, toda cheia de um monte de brinco, de anel, de pulseira, de não sei o quê, parecendo uma árvore de Natal. Vai toda colorida, né? O João disse que já disse isso ontem, então deixa eu pular isso, né? Vai parecendo mais uma árvore de Natal. Isso chama a atenção das crianças e desliga da lição. Ela está lá, nossa, que brinco lindo, vou pedir para minha mãe comprar esse brinco para mim. Aí eu quero uma pulseira igual aquela que ela tem lá para usar. Gente, não vai assim para a aula. Quer usar um brinco? Põe um brinco. Ó, eu estou de brinco, tá vendo? Mas acho que não está chamando atenção, né? Estou de relógio? Tá bom, mas o meu relógio está aqui, eu não estou nem olhando para ele. É às 2h30 mesmo, então não tem problema. Vai arrumadinha, por favor. Mas, né, João já falou sobre isso. As roupas decentes, só que os homens também, né? Os homens também. Se arrumem direitinho, se vistam direitinho, decentemente, para que as crianças vejam você e olhem para você, as suas roupas, como exemplo também. Porque se aquele tio está lá todo desarrumado, está todo mal arrumado, também olham, né? Eu falei alguma coisa de mulheres primeiro, porque nós estamos na maioria aqui, né? Mas os homens também, muitas vezes estão mal arrumados. Estão com umas roupas meio estranhas lá e acho que é melhor dar uma olhada no espelho antes de sair de casa, né? Melhor fazer isso, porque não é só as mulheres, não, né? A sua aparência, isso faz diferença. Isso faz diferença diante das crianças. A gente vai sentar no chão, muitas vezes, pensa com a roupa que você está saindo de casa, né? As expressões faciais. Eu não posso contar uma parte linda da história, uma parte toda alegre com aquela cara assim. Aquela cara de quem está cansado. Ai. Então, mas foi um momento muito feliz, sabe? Quando Jesus entrou na casa do Zaqueu. Ai, que momento feliz foi esse, né? Gente, que alegria! Zaqueu ficou feliz, Jesus entrou na casa dele, gente. Zaqueu ficou cheio de alegria. E Jesus também, porque ele entrou na casa de Zaqueu, um homem que precisava dele também. E ele mesmo viu que ele precisava de Jesus. Que momento feliz aquele, gente. Como eu queria estar lá junto para ver Jesus entrando na casa de Zaqueu. Gente, a nossa expressão facial, isso muda muito quando nós estamos dando a lição. Conte de uma forma que você esteja vivendo aquilo que você está contando. Isso cativa a atenção da criança também. E ela vai parar e vai prestar atenção, porque ela está vendo que você está vivendo aquilo. A tua própria voz, em determinados momentos, você pode falar alto, porque, não sei o quê, e eles gritaram e falaram, né? Então você pode falar alto, tal, mas aí tem um momento lá, sabe? Que quietinhos lá, eles tiveram que se esconder, porque eles eram perseguidos. A criança vai ficar, o que foi? Ela vai prestar atenção. A sua voz, isso também faz diferença. Por isso que eu digo, tudo que você viver dentro da história, se você tiver ali, você vivendo naquele momento, você vai estar mostrando para a criança que você está ali, que você
estudou, que você se preparou e que você está junto, vivendo aquela história naquele momento. Não é assim? A linguagem do professor. Use uma linguagem que a criança entenda. Não comece lá a querer gastar o Aurélio inteiro, né? A gente já falou disso no outro período. Mas use uma linguagem que a criança entenda. As crianças pré-escolares, nem tudo elas conseguem entender, nem tudo que você falar numa linguagem ali tão... talvez até um versículo bíblico que você leia, ela não vai conseguir entender da forma como está escrito ali. Você tem que transformar, assim, explicar para a criança o que quer dizer aquilo e depois seguir falando na linguagem que ela consiga entender. Porque senão ela não vai conseguir também guardar aquilo no coração dela. Ela não vai conseguir entender nada se você ficar lá usando palavras difíceis com ela. Eu digo que eu vejo que aquele que trabalha com as crianças pré-escolares, eu admiro muito essas pessoas. Eu não tenho o dom de trabalhar com as crianças pré-escolares. Para mim é difícil transmitir para elas, é difícil para eu ter aquela pilha toda, né? Porque eu acho que quem trabalha com crianças pré-escolares tem que ter a pilha dobrada, sabe? Tem que ter a pilha dobrada. Então, eu já prefiro uma idade maior um pouco, um junior, alguém assim, nessa fase, assim, para eu trabalhar numa sala assim. Mas, se Deus, de repente, me mandar para lá, eu vou dizer, Senhor, eu vou preparar aqui, vamos ver o que dá lá, né? Eu vou tentar falar junto com eles, da forma deles, mas eu sei que, para mim, é muito difícil ali, mas você tem que ter essa sabedoria de saber falar com eles na linguagem deles, na linguagem de cada idade que você está transmitindo, para que eles possam compreender e também no tempo de atenção que eles têm. Porque não adianta aquilo que eu já disse antes, não adianta você querer ficar segurando um pré-escolar meia hora ali sentado. Ele não vai ficar. E aí você tem que compreender a sua criança também. E tem que ter a disciplina também na classe, aquilo que eu disse. Você tem que impor a sua autoridade e você saber quem é essa criança e por que ela é assim ou daquele outro jeito, né? E manter a atenção, isso tudo já foi incluído aí no que foi dito. Aí você pode ter questionado já, ou já viu aí na apostila, para o fim, que fala sobre as histórias não bíblicas. Que tem aquelas histórias que antes se falava história de moral, não sei se ainda se chama assim, mas no meu tempo lá de criança era história de moral, né? São histórias interessantes, são histórias que trazem um ensino também, que a gente pode aplicar na vida da criança, mas eu entendo que na igreja a gente deve usar as lições bíblicas, não essas histórias não bíblicas, essas histórias que são fantasiadas, vamos dizer assim, ou comparadas com alguma coisa lá de fora, e que no final é colocado um ensino. Tem umas histórias muito bonitas que eu gosto, mas eu acho que elas se referem mais assim, de repente você está numa festa de aniversário, você vai contar uma história, você pode usar num outro momento, mas não na igreja. Na igreja eu acho que deve ser um momento onde você usa as histórias, onde você vai
contar, vai preparar uma lição bíblica para dar para a criança. Eu acho que não é um bom material para ser usado dentro da igreja, tá? Porque tem as histórias, vocês já devem ter ouvido a história da Mariana, Florzinha, não sei se já ouviram aqui. Saíram num jardim para passear e uma criança começou a sentir um cheiro delicioso dentro daquele jardim. E dizia: mamãe, mamãe, que cheiro gostoso aqui dentro, que cheiro delicioso. E a criança começou a cheirar as plantas grandes, as árvores que tinham flores ali, começou a procurar qual era a flor que tinha aquele perfume tão gostoso. E ele não encontrava. E de repente ele olhou lá para o chão, assim, lá para um canto lá, e ele viu uma florzinha desse tamanho assim. Era uma florzinha que ninguém olhava, meio que desprezava a flor, ficava ali uma flor meio que invisível. E aquela criança foi lá e cheirou aquela flor. E disse: mamãe, eu achei de onde vem o cheiro dessa flor. É daquela flor, esse perfume vem daquela florzinha pequenininha ali. É dali que vem o cheiro. O autor usa como aplicação aquele versículo de Coríntios, se não me engano, porque para Deus nós somos como o bom perfume de Cristo, ou para Cristo, para Deus nós somos como o bom perfume de Cristo, né? Pode ser aquela florzinha pequenininha, mas ela pode transmitir um cheiro que o mundo inteiro sinta, aquele cheiro, né? Então tem umas histórias bonitas, aquela das ferramentas eu tenho ainda mais 2h30, então tá bom. Tem ainda aquela história das ferramentas, numa oficina, né? Uma noite lá as ferramentas todas começam a brigar lá dentro, porque começou uma briga, porque o martelo disse que ele era o melhor de todos, que ele era a ferramenta mais importante que tinha lá dentro, e aí começou a guerra. Aí o serrote disse: não, mas eu sou melhor. Você só bate um prego, eu corto a madeira. O outro vai lá e começa a chave de fenda, né? Não, mas eu ponho um parafuso lá. Vocês cortam, pregam, mas e daí? Quem vai pôr o parafuso, né? E começa aquela guerrilha toda, né? Aquela guerra toda. E depois eles chegam à conclusão. De repente, depois de todas as ferramentas lá se alterarem por causa quem era o mais importante ali, de repente eles se deram conta de que cada um tinha a sua tarefa dentro da oficina. Cada um tinha a sua tarefa. Quem ia bater o prego se não tivesse o martelo? Quem ia serrar a madeira se não tivesse o serrote? E assim por diante. E eles chegam à conclusão de que todos eles eram importantes. E o versículo, se eu não estou enganado agora, é que todos nós somos importantes para Deus, né? Todos nós somos importantes, não existe aquele que é maior ou aquele que é menor, mas todos nós somos tão importantes diante de Deus quanto este ou aquele. Não importa se eu sou grande ou se eu sou pequeno, mas eu tenho a mesma importância diante de Deus, e Deus me ama tanto quanto Ele ama aquele outro, né? Então, tem histórias interessantes, mas acho que elas nunca devem tomar o lugar de uma lição bíblica. Elas nunca devem tomar esse lugar.